igreja boa. E o sermão continua, ou recua, porque estou pregando de trás para frente. O sermão recua. E agora chegamos no outro ponto. Segundo e último. A igreja boa é uma igreja que diminui. A igreja boa diminui. Eu me lembro, quando eu falo essa frase, eu não posso esquecer de uma visita que nós tivemos aqui na igreja do pastor Luiz Saião. Luiz Saião é um homem de Deus, e ele veio aqui várias vezes no passado. Hoje tem sido muito difícil até falar com ele, mas ele veio várias vezes aqui. E ele pregou aqui na nossa igreja numa manhã, nos deu uma aula aqui pela manhã, e ele contou a história de uma igreja na favela. Os irmãos da época devem se lembrar. A igreja da favela diminuía. E o pastor estava triste, porque a igreja diminuía. Eu não sabia o que fazer. Ele evangelizava, e a igreja crescia, mas depois diminuía. A igreja crescia e diminuía. Eu não sei mais o que fazer, a igreja não cresce. Ela cresce, mas não cresce. Mas como assim? Como ela cresce, mas não cresce? Pastor, quando as pessoas se convertem, meu trabalho é na favela. Meu trabalho, não pode falar favela, né, hoje? É comunidade, né, tem que falar. É politicamente incorreto falar favela, tem que falar comunidade. Ok. Enfim, vamos entender. A igreja é na comunidade. E quando eu prego, as pessoas se convertem. Só tem um problema. Elas ficam na igreja um ano, pararam de beber, pararam de usar drogas, pararam de se prostituir, pararam de fumar, pararam de gastar dinheiro com farra por aí, com carnaval, essa baderna toda. Começaram a guardar um dinheirinho, compram lá 1000 blocos, ajuntam um dinheirinho, compram um terreninho, e daqui a pouco vai embora da favela, da comunidade. Desculpa. Olha o que acontece. O crente, ele não consegue ficar lá. O ambiente ali não agrada. Ele muda a cabeça dele. Ele não quer ficar mais ali. Não quer criar seus filhos naquele ambiente. Há comunidades que são difíceis. Eu sei que há comunidades que não são assim. Mas há comunidades difíceis. Ele não quer ficar lá. Então ele vai embora. Então eu louvo a Deus porque há conversões. Mas as pessoas não ficam. A igreja cresce, mas diminui. Diminui. Amém por isso. Isso é excelente. O Luiz Saião falou aquela frase que se tornou conhecida, né? Não é necessário tirar o homem da favela. É necessário tirar a favela do homem. E o evangelho tira a favela do homem. E quando o evangelho tira a favela do homem, o homem sai da favela, da comunidade. De fato, quando o Espírito Santo age, a igreja diminui. Mas o que nós temos em mente aqui não é exatamente ilustrado pela história do pastor Luiz Saião. O que nós temos ilustrado, o que nós temos aqui é uma diminuição que decorre até mesmo de uma postura dos incrédulos em relação à igreja. Vejam o que diz o versículo 13. Vejam se vocês conhecem alguma igreja que se encaixa nisso. Vejam o versículo 13, estamos pregando de trás para frente. Vejam o versículo 13. Mas dos restantes, os incrédulos, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Mas a igreja não crescia. Ele diz, dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Ninguém ousava juntar-se a eles. Por quê? Ninguém tinha essa ousadia tão grande. As pessoas, os incrédulos, olhavam para a igreja com uma certa reserva. Será que eu entro para esse grupo? Acho que não. A coisa lá é séria. Lembram da história anterior? O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles mentiram para o Espírito Santo, mentiram para a igreja, e Deus os matou. A igreja diminuiu, porque é uma igreja boa.
Deus os matou. Então as pessoas de fora olhavam para isso e diziam: nessa igreja, na linguagem dos jovens, na época não falavam assim em grego, mas eles diziam: o bicho pega. Nessa igreja, a coisa é séria. Não é uma festa de quermesse, em que a gente entra, enche a pança de quentão e sai dando risada. Não é isso. Essa igreja, para entrar nessa igreja e fazer parte dela, é bom pensar bem. Porque ela não é uma igreja de farra. Nessa igreja, a mão de Deus está presente. E Ele mata pessoas lá. Oh, venha para a minha igreja. Opa, peraí. Vamos avaliar melhor. Eu ouso fazer parte dela? É uma igreja séria, que impõe temor. Ela cresce, mas o seu crescimento não é descomedido. É um crescimento controlado pelo próprio incrédulo. O próprio incrédulo avalia e diz: não, aqui eu não vou pisar. Eu gosto desse povo. É um povo especial, é um povo simpático. Eles fazem tantos bolos, fazem tantos almoços, tantos passeios. É tão gostoso estar com eles. Mas eu sei que ali a mão de Deus está. E essa igreja, eu temo fazer parte dela, porque ela é uma igreja que diminui. E como ela diminui? Ela diminui pela ação disciplinadora de Deus. Deus põe a sua mão sobre essa igreja. E aqueles que não andam segundo a sua vontade, pregada naquele púlpito, o Senhor faz cair de cama e muitas vezes mata. A igreja de Corinto diminuía. Participavam da ceia do Senhor indignamente? Ok, o Senhor ceifava a vida de vários, ceifou a vida de vários deles e fez muitos cair de cama. Assim é a igreja de Deus, ela diminui. E ela não somente diminui por causa da disciplina de Deus. E no que diz respeito à disciplina de Deus, é necessário termos cuidado. O mesmo Deus que atuou na igreja de Jerusalém, ceifando a vida de Ananias e Safira, é o Deus que age hoje nas igrejas sérias. Ananias e Safira foram mortos porque mentiram para a igreja. Sabe o que eles fizeram? Eles quiseram passar uma impressão falsa. Eles venderam a sua propriedade e disseram: olha, aqui está todo o dinheiro. Não eram obrigados a dar nada. Não tinha obrigação de dar nada. Podiam guardar tudo para si. Pedro disse: conservando o dinheiro não seria seu. Você não tinha que dar nada. Podia guardar tudo, gastasse onde quisesse. Mas ele quis dar uma ideia diferente e errada de si. Quis transmitir uma ideia falsa de si. Ele e a sua esposa. Disseram: olha, aqui está todo o valor da venda. E não era verdade, eles retiveram o valor. Eles poderiam ter dito: olha, Pedro, eu vou dar uma parte só, não vou dar tudo, não teria problema. Mas eles mentiram para a igreja, para transmitir uma ideia falsa acerca deles. E Pedro disse: vocês, quando mentiram para a igreja, mentiram para o Espírito Santo. Quando vocês enganaram a igreja, vocês trouxeram mácula e pecado para dentro dela. E essa igreja, esse povo, é o povo redimido e santo. O Senhor não tolera isso. O Senhor não tolera que alguém engane a sua noiva, zombe da sua noiva e macule a sua noiva. Vocês vão morrer. E os dois morreram. Temos que ficar alertas quanto a isso. Será que você faz isso? Será que você tenta transmitir aqui na igreja uma ideia falsa? E macula a igreja com a sua conduta? E mente para a igreja e engana a igreja com aquilo que você faz lá fora? No seu coração? O texto nos ensina: cuidado, porque o Senhor faz a igreja boa diminuir. Ele pune o seu povo para purificar a sua igreja. Eu soube da história de um homem que era a pedra no sapato da igreja de um pastor americano que eu conheci em Atibaia. Era pedra no sapato dele. Eu contei essa história uma vez aqui na escola dominical. Eu conheci esse pastor, ele contou para nós essa história de um homem que liderava um grupo na igreja para atacar
o pastor e a igreja como um todo. Não estou dizendo aqui que o pastor é ungido do Senhor, que não pode atacar, nada disso. O pastor é ungido como qualquer crente, ok? O pastor não é ungidão lá, não toque no ungido, não é nada disso. Há pastores que são atacáveis, que merecem ser atacados. Mas esse pastor não era o caso, era um homem sério, um homem de Deus. E esse seu inimigo sempre se levantava para atacar o seu ministério, estimulando outras pessoas a se unirem a ele. E era um problema sério. Além desse problema que havia com esse homem na igreja, o pastor enfrentava a terrível angústia de ver a sua mulher doente. Ela tinha vários tumores no cérebro, a esposa desse pastor. Tanto ela faleceu depois de algum tempo. E ele sofria com sua esposa tão doente, e ainda sofria na igreja com aquele homem que sempre se insurgia contra ele. Um dia, o pastor estava liderando uma reunião na igreja, e esse homem se levantou, se colocou no meio do corredor, veio na direção do pastor e apontou o dedo para ele e caiu morto. Imediatamente, fulminado, caiu morto. E agora? O que foi isso? Mera coincidência? Deus age muito através das coincidências, hein? Aquele homem caiu morto ali. Todo o seu grupo então pensou, acho que é melhor a gente mudar de igreja, porque aqui a coisa é séria. E a igreja então diminuiu. Igreja boa, igreja santa, igreja de Deus, diminuiu, porque era uma igreja de fato de Deus, onde Deus punia os maus e os removia. Mas a igreja boa, ela diminui não somente por isso, ela diminui, e nós temos aprendido, por causa da expulsão dos rebeldes. A marca distintiva da igreja bíblica de hoje é a disciplina eclesiástica. Quando você for procurar uma igreja, primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas: vocês aplicam aqui a disciplina eclesiástica ensinada por Jesus em Mateus 18? Vocês expulsam do meio de vocês os rebeldes que vivem no pecado ou não? Se a resposta for não, aqui nós amamos todo mundo, fuja dessa igreja. Ela usa um discurso amoroso para evitar a responsabilidade dada pelo Senhor. A igreja boa, a igreja santa, ela diminui. Ela diminui pela disciplina dos rebeldes. O crente rebelde, diz a Escritura, tem que ser expulso da igreja. Por isso ela diminui. E essa expulsão tem por propósito não meramente puni-lo, mas fazer com que ele se arrependa e volte purificado para a igreja. E a igreja que não faz isso, não é uma igreja boa. É uma igreja que só quer crescer, crescer, crescer. Ela esquece que a igreja boa também diminui. E a igreja boa diminui através disso, da expulsão do crente rebelde que macula a igreja. Jesus ensinou isso em Mateus 18. O apóstolo Paulo ensinou isso em 1 Coríntios 5. Ele disse: expulsem do vosso meio o homem que praticou esse ultraje. Ele se referindo à vida de promiscuidade que aquele homem levava. A igreja boa diminui porque expulsa do seu meio os perversos. E essa é a palavra usada por Paulo. Expulsem esse homem do meio de vocês. Vocês são uma igreja boa? Sim, então diminuam. Expulsem esse homem do seu meio. E a igreja boa faz isso e diminui. E a igreja boa diminui também porque os maus vão embora. Os maus vão embora. Os perversos vão embora. Os que não amam a palavra de Deus a abandonam depressa. Os que não amam a verdade não resistem. Eles começam a escutar a sã doutrina e começam a sentir uma coceira nos ouvidos. Lembram do texto? Começam a sentir uma coceira nos ouvidos. Não suportarão a sã doutrina. Então eles vão embora. Em 1 João, o apóstolo diz que muitos abandonaram a igreja. E ele diz: porque não eram dos nossos. Sabem por que ele diz aos cristãos, quando escreve a sua primeira epístola, sabem por que a igreja diminuiu? Porque estes que saíram não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas porque não são dos nossos, eles foram embora. Assim a igreja boa, ela não agrada a todo mundo. A igreja boa não é política.
Ela não agrada gregos e troianos. A igreja boa não é um self-service, em que você chega lá e encontra todos os tipos de alimento que você quer. Há igrejas assim hoje em dia. É um self-service. Você chega na igreja e diz, olha, lá tem a classe que ensina teologia calvinista, você pode frequentar lá se você quiser. Ali tem a classe de teologia liberal, você pode frequentar lá se você quiser. Olha, ali tem a classe de teologia da prosperidade, se você quiser pode frequentar lá também. Ali tem a classe de ateísmo, se você é ateu tem uma classe para você, fica lá também. Ah, a classe de crianças também. Tem a classinha de histórias bíblicas, mas tem também a historinha, mas também tem a classinha dos filminhos do Batman. Tem também a classinha da historinha da Turma da Mônica, que ensina espiritismo se você quiser. Ensina a reencarnação se você quiser, tem de tudo. Nós somos uma igreja self-service. Sem problemas. Venha e escolha o que você quer. E então todos ficam lá, porque atende o gosto de todos. Todos ficam, todos. Liberais, conservadores, crianças que gostam de historinhas bíblicas e crianças que gostam de filminhos seculares. Todos são servidos e a igreja cresce. A igreja boa não é assim, ela diminui. Ela diz, nós só temos pão. Só temos o pão e o vinho de Cristo. É o que temos. Só isso. E isso é tudo para nós. Nós não servimos o lixo apodrecido que o mundo ao redor oferece. Não temos isso. Nós não temos os frutos podres, pútridos, mal cheirosos da doutrina falsa sendo servida aqui, porque esses frutos não são apenas podres, eles são venenosos, eles matam. Nós não servimos aqui, nós servimos o pão puro de Cristo. Nós distribuímos o seu pão e o seu vinho. Se você o quer, você o terá aqui. Se você não o quer, terá que ir embora. Terá que ir embora. Não será dos nossos. Nossa igreja diminuirá, porque o que temos é somente isso, o pão e o vinho do Senhor. Não temos nada mais, e não queremos nada mais. Somos uma igreja boa? Crescemos? Diminuímos? Que Deus nos abençoe pelos próximos 75 anos. Para que nos próximos 75 anos nossa igreja cresça e a nossa igreja diminua. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo texto que estudamos nesta noite. Vem nos visitar, Santo Deus, não sabemos caminhar. A sua palavra é rica, poderosa, nos ensina. Tem misericórdia de nós e faça com que ela penetre no nosso coração, na nossa mente, de cada um aqui. E que essa igreja seja uma igreja boa, uma igreja que cresce, uma igreja que cresce dentro dos padrões da sua palavra, uma igreja que diminui dentro dos padrões da sua palavra. Agradecemos por esses 75 anos e pedimos que o Senhor nos conceda outros 75, sempre crescendo, sempre diminuindo. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.